Se você sempre teve interesse pelo Arch Linux, mas acha complicada a instalação, vou te mostrar um processo de instalação que qualquer pessoa vai conseguir fazer. Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. Pensando nisso, os desenvolvedores do Arch Linux melhoraram o script de instalação, que não tem uma interface gráfica bonitinha, mas que está muito mais intuitivo e prático. Bora lá? Para a gente então instalar o Arch Linux, primeiro a gente precisa fazer o download da ISO. O link do site oficial vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Já estou com ele aberto aqui. Você pode fazer um download por torrent, tá? BitTorrent aqui. É só clicar em um desses dois links. Ou se você não quiser fazer por torrent, você pode ir em uma dessas mirrors aqui, por exemplo, vou nessa aqui, e baixar tanto essa aqui, ó, x8664.iso, quanto essa daqui, 2023-81 x8664ISO. Eu vou então baixar essa daqui. Clicar aqui, download, salvar, e vamos aguardar ele terminar o download da ISO. Após então ter terminado o download da ISO, se você for instalar em uma máquina física, você vai ter que criar um pendrive bootável, que pode ser com os seguintes programas, ou o Rufus, ou o Ventoy, ou o Balena Etcher. Tá? Você vai criar esse pendrive bootável seguindo o passo a passo desse programa. Após criar o pendrive bootável, você vai dar boot na sua máquina por esse pendrive. E ele vai abrir nessa tela que eu vou mostrar aqui agora. Eu estou criando uma máquina virtual só para mostrar aqui para vocês no vídeo, tá? Inclusive eu já criei essa máquina virtual, ela já está aqui, ó, com as seguintes configurações: 4 GB de memória RAM, 256 de memória de vídeo, tá? E um HD de 20 GB. O resto das configurações são configurações padrão. Vamos iniciar aqui. E assim que você der boot pelo pendrive bootável, ele vai te mostrar essa tela aqui para carregar o live do sistema. Vamos escolher essa primeira opção. E ele já carregou o live do sistema, tá? Como você pode perceber, ele não tem interface gráfica. É tudo feito pelo terminal. Como você pode ver aqui também no início, ó, se você quiser abrir o guia de instalação, você pode digitar aqui, ó, Installation Guide. E ele vai abrir o guia de instalação direto lá do Wikipedia, tá? Do Wiki. E aí você pode navegar por aqui, se queira saber mais sobre a instalação do Arch Linux. Para sair, a gente vai apertar a tecla Q e Y para confirmar. Saiu, vamos dar um clear aqui. Agora, para a gente começar o script de instalação, a gente vai ter que digitar aqui o seguinte comando: arch install. Bom, agora que abriu então aqui a configuração da instalação, tá, do script, você vai navegar por aqui com as setas, tá, do teclado, para cima e para baixo. Tá? Vou entrar aqui então na primeira opção, que é a linguagem. Vamos colocar Português Brasil, ó, ele está em 97% traduzido. Aqui nos mirrors, vamos escolher a região do mirror. Vamos marcar aqui Brasil. Você pode marcar tanto com a barra de espaço, quanto com o tab, ou se você der Enter, ele marca também. Tá? Ó, usei a barra de espaço, Enter. Mirrors personalizados eu não vou querer adicionar. Vamos aqui no Voltar. Localidades. Layout do teclado. Aqui, você está vendo? Tem a barra que você pode digitar para pesquisar. Vamos colocar aqui então BR. Vou escolher BR ABNT2. No idioma de localização, vamos também apertar a barra de pesquisa
PTBR UTF-8 para ele incluir os acentos também. Dar Enter. Que a codificação de localização ele já colocou o TF8, vamos aqui no voltar, Enter. Na configuração do disco, isso é muito importante, tá? Se você está instalando em algum disco que já tenha um sistema operacional, ou seja, que você vai querer criar um dual boot, eu aconselho você a escolher o particionamento manual e ir fazendo o particionamento na mão, né, manualmente. Tem essa outra opção aqui, que é uma configuração pré-montada, ou seja, já está configurado o seu disco. E a primeira opção, que é a opção que a gente vai usar, que ele mesmo, por default, vai escolher o layout das partições. Apertar Enter. Vamos selecionar esse daqui com a barra de espaço. Enter. Aqui, qual o sistema de arquivos que você vai querer usar na partição? Você pode escolher o BTRFS, que é um sistema novo, tá? Que ele tem uma compressão muito maior do que o sistema usado antigamente, que era o XT4, tá? E tem o XT4, que eu acabei de falar, que ele é altamente confiável, tá? Eu vou escolher o BTRFS. Já que eu escolhi o BTRFS, ele me pergunta se eu desejo usar subvolumes. Sim. E se eu desejo usar a compressão BTRFS? Sim. Se você for aqui na configuração do disco, aqui embaixo ele te mostra as informações de configuração. Ó. Ele vai criar duas partições, uma FAT32, uma BTRFS. Na BTRFS ele vai usar a compressão e embaixo você pode ver os pontos de montagem. Vamos aqui na encriptação de disco. Caso você queira encriptar seu disco, você pode cadastrar uma senha aqui. Eu não vou querer, então vou voltar. Inicializador. Aqui o Groove é o padrão bastante usado pelo Linux, até mesmo em documentações pela internet, tá? Inclusive para dual boot, com outros sistemas operacionais. Então eu aconselho você deixar o padrão, que é o Groove. O swap, eu quero que ele faça um swap. O nome do computador é aquele que aparece, né, na rede. Vou colocar aqui o nome que eu quero. A senha de root você pode cadastrar ou não cadastrar. Eu não vou cadastrar, tá? Por quê? Vou explicar. Aqui então, na conta do usuário, eu vou cadastrar um novo usuário. Tá? Vou colocar o nome dele aqui. Vou cadastrar uma senha. Tá vendo? Ele até informa que a minha senha é muito fraca. Ó. Ele faz essa análise. Como é só para mostrar aqui no vídeo, eu vou deixar essa senha mesmo. Deseja que esse usuário que eu estou acabando de criar, ele seja um super usuário, ou seja, quando no terminal eu digitar algum comando que antes eu digito sudo, ele transforma esse meu usuário em super usuário. Por isso que eu estava informando que você não precisa cadastrar aquela senha de root. Tá? Você pode usar o seu próprio usuário mesmo para tornar ele um super usuário. Então vou botar sim. Vou descer aqui, confirmar e sair. Tá vendo? Ele já colocou aqui um usuário, né? Um user. E aqui embaixo ele me mostra as informações do usuário. Vamos aqui no perfil. O perfil, você tem 4 tipos de perfis já pré-programados, tá? O desktop, que é o que a gente vai instalar, que é uma seleção de ambientes gráficos e gerenciadores de janela, como por exemplo o Gnome, o KDE, o Sway, o Budgie, o Cinnamon. O Minimal é uma instalação muito bem básica, tá? Permite você customizar o que você desejar do Arch Linux. Ou seja, ele só vai instalar realmente aqueles pacotes bem básicos. O server, que é um servidor, que além dos pacotes padrões, ele vai instalar também e habilitar alguns pacotes de servidor, como o HTTPD, o Nginx, o MariaDB. E o Shorg, que é uma instalação ainda mais enxuta do que a Minimal. Tá? Ele instala somente o Shorg e os drivers de vídeo.
Vamos escolher então o desktop. Aqui, qual o ambiente gráfico? Eu vou escolher o Gnome. Aqui no driver gráfico. Se você está instalando uma máquina física e a sua placa de vídeo, por exemplo, é um AMD, você vai instalar esse driver de código aberto. Ou é Intel, ou é NVIDIA. Lembrando que o NVIDIA, essa primeira opção aqui, são para as placas de vídeo mais novas, tá? Que já tem o Turing. Se a sua placa é NVIDIA, mas é mais antiga e não tem o Turing, você pode escolher um desses dois aqui, ou Open Source ou Proprietary. Como eu estou instalando uma máquina virtual, eu vou escolher esse último aqui, ó, VMware e VirtualBox. O Gritter é o GDM. Vou clicar aqui em voltar. O áudio, você pode escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher o Pipewire. Os kernels, aqui por padrão, esse é o Linux, que é atualizado sempre, tá? Tem sempre alguma atualização, ou seja, se você quer um kernel que está sempre atualizado, você deixa esse como padrão. Ou se você quiser, você pode escolher o Linux LTS, que é um Long Time Service, ou seja, é um kernel que é bastante estável e não tem tantas atualizações assim. Vou deixar o Linux mesmo. Nos pacotes adicionais, se você quiser incluir algum pacote que não vem na instalação como padrão, como por exemplo o Firefox ou o Chromium, eu não vou colocar nenhum aqui agora. Vamos pular. Na configuração de rede, eu aconselho você deixar esse daqui, usar Network Manager, tá? Como a gente está instalando o Gnome, então vamos deixar essa opção marcada. O fuso horário, vamos apertar a barra de pesquisa, vamos digitar aqui América, São Paulo. Quero que o NTP, né, que ele sincronize, né? Nos repositórios opcionais, eu acho muito importante você deixar marcado esse multilib, tá? Que é para quando você terminar a instalação, ele ter outros repositórios. E sim, se caso eu tenha esquecido de configurar alguma dessas opções aqui, ele vai me informar aqui embaixo, tá? Dizendo que está faltando configurar, por exemplo, uma opção, ou duas opções, ou três, e ainda mostra qual a opção que está faltando configurar. Vamos clicar então em instalar e Enter para continuar. Então, em 5, 4, 3, 2, 1, começou a instalação. Após então ter terminado a instalação, ele vai cair aqui nessa pergunta se você quer ainda fazer um chroot para uma nova instalação ou realizar algumas configurações pós-instalação, tá? Não necessariamente você precisa fazer isso. Então eu vou colocar aqui não, dá Enter e pronto, ó, tá vendo? A instalação foi completada sem nenhum erro e agora você pode dar o reboot. Eu prefiro, em vez de dar o reboot, eu prefiro dar um shutdown now para ele desligar e assim, se eu estiver instalando uma máquina física, eu tiro o meu pendrive e aqui na minha máquina virtual eu vou desanexar a ISO. Então vamos dar um shutdown now, tá? Vou vir aqui e vou desanexar. Vou até remover ó, o disco virtual e vou iniciar de novo minha máquina. Vai cair nessa tela aqui, ó, que você pode ou iniciar o Arch Linux no Grub, tá? Ou aqui nas opções avançadas que você tem um fallback. Vamos voltar aqui. Eu quero iniciar o meu Arch Linux. Tá vendo? Ele já iniciou meu Arch Linux. Venho aqui no meu usuário e vou digitar minha senha. Aqui então em atividades, a gente pode ver o navegador web, o calendário, um player de música, tá? Aqui os arquivos, que é um explorador de arquivos muito parecido, tá? Com o Windows.
Ó, área de trabalho, documentos, downloads, imagens. E aqui os programas, ou seja, o repositório de programas. Aqui você pode explorar, ó, por categorias, criação, trabalho, jogos, socialização. Aqui as instaladas, ou seja, são todos os programas que já vêm instalados ou que você instalou, tá? E você pode desinstalar por aqui, é só clicar aqui no desinstalar. E aqui as atualizações, tá vendo? O meu já está até todo atualizado. Aqui a data e a hora e a parte de notificações, tá? Você tem um não perturbe aqui. E aqui a parte de redes. Você pode ter o volume, a rede cabeada, luz noturna, estilo escuro, aqui para bloquear e aqui para você suspender, reiniciar ou desligar ou encerrar a sessão. Lembrando para vocês aqui também no menu, ele mostra todos os aplicativos que estão instalados, tá? Inclusive aqui ó, os utilitários. Ele vem com o Gnome Super Vanilla, tá instalado. Vou até entrar aqui ó, no terminal, no console, e vamos instalar o NeoFet. Sudo pacman -S maiúsculo NeoFet. Vai pedir minha senha. Sim, confirmar a instalação. E agora sim, vamos executar o NeoFet. Ele fez uma instalação com 701 pacotes, tá? Então é uma instalação bem pequena. Aqui a informação do Gnome, ó, 44, e algumas outras informações que são interessantes, tá? O quanto de memória que ele está usando, ó, 987 megas, a minha CPU, minha GPU. Vou postar em breve um outro vídeo que eu vou mostrar o que você tem que executar na pós-instalação do Arch Linux. Se você usa ou pretende usar o Arch Linux, coloca aqui embaixo nos comentários como foi ou como está sendo a sua experiência. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Beleza? Tamo junto!